Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Privilégio que nós temos da meditação nesse texto sagrado, esse livro que nos desafia, não apenas a meditar nele, mas a imitar os princípios que estão aqui nesse livro tão maravilhoso. Esses são os primeiros raios de sol da igreja, o primeiro brilho da igreja, uma igreja que brilha de uma forma tão bela, tão intensa, tão poderosa, cheia do Espírito Santo. E aqui está o segredo, né? As pessoas ficam perguntando, mas qual o segredo da igreja? Qual o segredo da igreja? Aqui está o segredo da igreja de Atos dos Apóstolos, a presença, a pessoa e o poder do Espírito Santo. Aqui está o grande segredo, obrigado, irmã, o grande segredo desta igreja é o Espírito Santo, é uma igreja cheia do Espírito de Deus, e o livro nos leva nesse movimento, como temos visto, uma igreja que anuncia a palavra, que vive a palavra, que vive uma vida em comunidade, em família, a família de Deus, e porque prega o Evangelho, então ela sofre. Os apóstolos são presos, Pedro e João, enfim, depois há um problema interno que acontece na igreja, com Ananias e Safira, o joio no meio do trigo, novamente a igreja, os discípulos são presos, agora não apenas os dois, mas todos os discípulos são presos e são açoitados, e eles continuam pregando o Evangelho. Enfim, esse movimento que o livro nos mostra de uma igreja que não para com a sua missão, que não cessa a mensagem do Evangelho, de viver o Evangelho, de ser a igreja que Deus quer que ela seja, mas também de cumprir a missão que ela tem dada pelo Senhor. E agora, pela primeira vez no livro, nós não temos um ataque de fora. Não são os líderes religiosos perseguindo, não é o diabo usando essas circunstâncias, não é o joio no meio do trigo, né? Não é um problema interno como uma semeadura do diabo, um verme que vai comendo a maçã por dentro e apodrecendo a igreja por dentro, mas é um problema. E aqui a gente já tem uma lição antes mesmo de ler o texto. A gente não precisa criar problemas, a igreja por natureza já tem problemas demais. Então, irmão, não crie problemas. Acho que talvez a gente já pode iniciar a nossa meditação assim. Não crie problema, não criemos problemas, porque a igreja naturalmente, ela luta contra o pecado, cada irmão no seu próprio coração, né? Nós como comunidade lutando contra uma cultura que vai contra os valores e a pessoa de Cristo, nós temos o diabo, enfim, nós temos vários inimigos, e nós não precisamos criar problemas internos, né? De divisão interna, de problemas internos, para somar toda a carga que nós já temos. E essa é a primeira vez que essa igreja vai deixar de olhar para fora. É a primeira vez que essa igreja no livro vai deixar de olhar para a comunidade. É a primeira vez que essa igreja deixa de cumprir a missão. É a primeira vez que essa igreja para de olhar para os pobres, necessitados, para o crescimento dela mesma como igreja. Ela deixa de olhar a necessidade de uma cidade que precisa conhecer a Cristo, pessoas que ainda não ouviram o Evangelho. É a primeira vez que ela para de olhar para a missão, para olhar para ela mesma, para olhar para a sua própria condição. E esse talvez seja um grande problema, não que nós não possamos olhar para nós e analisar o nosso estado, mas quando isso ocorre por um pecado, então isso paralisa a igreja. A estrutura do nosso texto está assim: parte A, aí o versículo 1, é a barreira, é o empecilho, é o problema, ok? Mas quando você termina no versículo 7, a igreja avança, ok?
Ela paralisa no versículo 1, mas avança no versículo 7. Depois, no versículo 2 até o 4, é a solução. É a solução que se divide em duas partes, essa solução. O que não podemos fazer e o que devemos fazer. E então, a ação, o versículo 5 e 6. Essa igreja age de acordo com a orientação dos apóstolos do próprio Deus. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 6. Então vamos para o nosso texto. Diz assim as Escrituras Sagradas: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega murmuravam contra os judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Aqui está o problema. Nós temos uma igreja que se preocupa com as pessoas que estão dentro dela. Como o texto sagrado diz, não havia entre eles nenhum necessitado, não havia ninguém passando fome, não havia nenhum dentro da igreja que era miserável. Pelo contrário, nós vimos a atitude de Barnabé e de outras pessoas que não são mencionadas no texto por nome, mas o texto mostra que várias pessoas estavam tomando atitude de vender uma propriedade ou um bem que tinha e entregar aos pés dos apóstolos. Então havia suprimento, havia alimento. A igreja sempre esteve preocupada com os necessitados, porque essa é a preocupação de Deus também no Antigo Testamento. Veja, Deus está preocupado sempre com os pobres, as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, as mulheres, as crianças. Há uma preocupação de Deus dentro da sociedade com aqueles que são os mais fragilizados. E a igreja, quando ela vê o caráter de Deus, quando a igreja olha a ação de Deus e vê que pelos mandamentos de Deus a sua intenção é de proteger e suprir aqueles que são mais necessitados, a igreja corre nessa direção. A igreja corre nessa direção. Por isso que não é incomum que nos países cristãos, as primeiras escolas, os primeiros hospitais, as primeiras assistências sociais que existiram naquele país fossem cristãs. Ok? Nos Estados Unidos, na Europa, tudo isso, aqui no Brasil também, nós tivemos ações que nasceram da igreja em favor da comunidade. Muito tempo depois veio o Estado com alguma coisa fazendo algo parecido, ok? Mas as primeiras escolas foram cristãs, as primeiras ações sociais sempre foram asilos, até mesmo, irmão, o cuidado com os animais, né? Aqueles defensores dos animais. William Wilberforce foi um dos que primeiro na Inglaterra fez essa ação em favor dos animais, porque, meus irmãos, a igreja entende ao ler a Bíblia e ver o caráter de Deus, que nós não estamos aqui para outra coisa a não ser para abençoar as pessoas, abençoar a nossa comunidade, abençoar e cuidar da natureza onde estamos vivendo. Enfim, a igreja está para o bem. E aqui nós temos uma comunidade, alguns escritores mostram aí que havia na igreja de Jerusalém cerca de 3.000 viúvas que eram sustentadas diariamente. O texto vai mostrar aí, esquecidas na distribuição diária de alimento. Então havia uma distribuição contínua para essas pessoas, essas irmãs, no caso aqui essas viúvas. A igreja de Antioquia, alguns relatos chegam a dizer que ela tinha 5.000 órfãos aos quais ela sustentava, a igreja de Antioquia. Então a igreja, vendo as pessoas em vulnerabilidade, e Paulo vai em Timóteo, também vai em Tito, falar dessa questão da ajuda a essas pessoas, claro, obviamente colocando critérios, enfim, para se ajudar. Não é uma coisa de qualquer jeito, nem de qualquer maneira. A igreja ela estabelece critérios para que, como Paulo vai dizer, as verdadeiras viúvas sejam ajudadas. Enfim,
a igreja sempre esteve apoiando em relação a isso. Mas veja, nós temos aqui um pecado acontecendo, há uma murmuração na igreja daqueles judeus de fala grega contra os judeus de fala hebraica. Isso é, nós temos duas possibilidades aqui. Nós temos prosélitos, que são gentios que se tornaram judaizantes, né, que se judaizaram através da circuncisão, guardando a lei de Moisés, mas são gentios. Essa é uma opção. A outra opção de judeus, que são judeus de fato, mas que têm uma inclinação maior, até mesmo por Cesareia, por viver em outras regiões, principalmente ao norte da nação de Israel, uma inclinação maior à língua grega. Enfim, parece que há alguma coisa nessas duas conexões aí. E o que está acontecendo é literalmente aqui o que nós chamamos e conhecemos hoje como racismo. É o preconceito em relação a pessoas na sociedade que não são exatamente como eu. Então estavam sendo preferidas as viúvas que vinham de famílias que falavam o hebraico, o aramaico de fato, ok? E as viúvas que estavam mais para o lado dos gregos, que falavam mais o grego, e assim suas famílias também, elas estavam sendo esquecidas. Então, essa é a situação que nós temos aqui no nosso texto. É o racismo. É quem fala, quem é judeu raiz, vamos dizer a expressão dos nossos dias, né? Quem é judeu puro, de pura raça, essas são assistidas primeiro. E as viúvas gregas vão fazer uma outra fila aqui, porque se sobrar o alimento, a gente vai dar para vocês. Então, as primeiras viúvas que vão ser assistidas, as viúvas de fala hebraica aqui, a gente já conhece essas viúvas de fala hebraica, então venham para cá, vocês primeiro vão receber o alimento diário aqui. E sobrando, vai passar para cá. E aí, então, com certeza iam ficar viúvas faltando. Então, essa é a situação. Aqui já tem um ponto para mim e para você, que esse tipo de ideia de pré-juízo é totalmente antibíblica. Deus, vai dizer as Escrituras, não faz acepção de pessoas. Ninguém é melhor por ser judeu, por ser branco ou negro, por ser pobre ou rico, por ser homem ou mulher. Ninguém é melhor porque é um judeu que fala aramaico ou um judeu que fala grego. Não existe isso na Bíblia, ok? Dentro daquilo que nós vemos no Evangelho, Deus não faz acepção de pessoas, ok? Então, Deus não tem esse tipo de classificação que nós temos. Nós temos essas classificações sociais, mas Deus não tem essas classificações sociais. E se Deus não tem essas classificações sociais, nós como igreja não podemos trazer essa classificação mundana, comum, cultural para dentro da igreja. Mas é exatamente isso que a igreja aqui está fazendo. Então, a igreja sempre, os cristãos sempre tiveram que lutar contra essa questão cultural. A cultura fala, a cultura influencia, a cultura exerce poder sobre o ser humano. E o cristão ele precisa ver, gente, isso aqui é de Deus ou não é? Isso aqui é ser cristão ou não é? Isso é Cristo agiu assim ou não? Mas infelizmente, esses irmãos aqui não estão fazendo isso, eles não estão usando os princípios bíblicos para atuar. E aqui tem outro ponto para mim e para você. Aqui é a igreja nascendo, aqui é a igreja na sua força, aqui é a igreja na sua maior beleza, ok? Andaram e viram literalmente Jesus, mas não tem o cuidado de colocar as pessoas certas fazendo o trabalho certo. Então veja, a igreja de Atos dos Apóstolos não é uma igreja perfeita. Não é uma igreja perfeita, ok? E nós precisamos
aprender, irmãos, que o trabalho na igreja expressa aquilo que particularmente nós somos. Aquilo que você pensa, seus valores, como a cultura te influencia, isso vai determinar o seu trabalho na igreja. Isso vai determinar como você trabalha na igreja, como você atua na igreja, como você trata os irmãos, como você responde aos princípios da palavra de Deus. E o interessante é que quando nós vamos ver os critérios aqui na solução, os critérios não são administrativos. Não são critérios assim, olha, a pessoa tem que saber dividir bem, a pessoa tem que saber matemática, a pessoa tem que organizar alguma coisa. Claro, essas pessoas precisam ter isso. Mas os princípios aqui são relacionados ao caráter, à vida espiritual. São homens cheios do Espírito. São homens cheios do amor de Deus. Então, irmão, o seu caráter, a sua vida de oração, ao ponto que você chegou à transformação da imagem de Cristo, tudo isso tem interferência direta no seu trabalho na igreja. Se o trabalho na igreja vai ser bem feito ou não, se o trabalho na igreja vai ser excelente ou não, se o trabalho na igreja vai exaltar a Cristo e edificar os irmãos e unir a igreja, depende da sua vida privada. A sua vida privada, quem é você, tem total implicação no seu trabalho na igreja. Se a sua alma é contenciosa, você vai trazer essa contenda para dentro do trabalho da igreja. Se você é murmurador, você vai trazer essa murmuração para dentro do trabalho da igreja. Se você é divisor, você vai trazer isso para dentro do trabalho da igreja. Se você é organizado, limpo, você vai trazer isso para dentro do trabalho da igreja. Se o seu ponto é ver a glória de Deus no serviço que você está prestando e a edificação da igreja, isso vai se expressar no seu serviço na igreja. Então tudo que você é, vai interferir em tudo que você faz. E aqui nós precisamos mudar as pessoas. Essa igreja teve que mudar as pessoas, porque essas pessoas estão agindo não no espírito, mas na carne. Elas não estão agindo segundo os princípios de Deus. Elas estão agindo na carne. Elas estão agindo na cultura. Elas estão agindo no conceito do judaísmo da sua época. O judaísmo da sua época dizia que os judeus, pura cepa, de pura estirpe, de pedigree, são esses aqui que vivem em Jerusalém. Por isso que os sacerdotes não iam nem lá na Galileia dos gentios. Era território de Israel. Era território de Israel. Eles eram tão judeus quanto os de Jerusalém. Mas os sacerdotes não saíam daqui para ir lá. E nem atravessavam por Samaria, davam a volta. Mas eles não iam lá. Por quê? Porque nós aqui de Jerusalém somos judeus de primeira classe. E o resto é judeu de segunda classe. Você imagina os gentios. Não tinha nem conta nessa situação. Enfim, então eles estavam trazendo esses valores mundanos contra os quais Cristo condenou e lutou, e eles trouxeram isso para dentro da igreja. Essas pessoas não têm condições de continuar trabalhando até que suas mentes sejam transformadas. Porque o trabalho delas vai causar mais mal do que bem. É a primeira vez que essa igreja tem um racha. A igreja está dividida. Vamos abrir a igreja do gentio, a igreja dos judeus gregos, de fala grega. O culto aqui só em grego. Os louvores aqui só em grego. A leitura do texto só na Septuaginta. Aqui é a igreja dos judeus gregos. E aqui não, aqui é a igreja dos pedigree. Ok? Quem tem pedigree vem para cá. Quem é judeu de Jerusalém. Então nós temos aqui duas igrejas. Nós chegamos no momento, não de problemas externos, mas nós vemos uma divisão, um terremoto dentro da igreja, que divide a igreja em duas partes, por causa da atitude de poucas pessoas.
Não precisa de muito para acender a murmuração, a raiva, o descontentamento, as brigas, as lutas. Não precisa de muito. Veja, os apóstolos têm que chamar todo mundo no versículo 12. Versículo 2 diz que eles têm que chamar todo mundo. Mas quem está agindo são só essas meia dúzia de pessoas ali. Mas tem que chamar todo mundo, está vendo que o problema de 6 pessoas atinge uma multidão inteira? Irmão, imagina você ser responsável por atear fogo na igreja, por causar um abalo na igreja que vai dividir a igreja. Que coisa terrível, que peso sobre suas costas. Não, eu com a minha ideia, com os meus pensamentos, com o meu mundanismo, com aquilo que eu acho que a cultura tem, eu estou trazendo para dentro da igreja, no meu trabalho, no meu serviço, na área que eu presto serviço na igreja, eu estou trazendo esses valores mundanos para cá, e eu estou sendo responsável por dividir uma igreja. O peso disso. Meu irmão amado, aqui, talvez, quando você ouve alguma mensagem sobre esse texto, as pessoas não colocam quase ênfase nenhuma nessas pessoas que já estavam trabalhando. Mas é interessante olhar para essas pessoas, não apenas as que vão trabalhar, porque o texto vai falar delas e vai seguir falando delas. Estevão, nesse mesmo capítulo, Filipe, logo depois em Samaria. O texto vai seguir falando de alguns desses homens. Mas é interessante pensar naqueles que já estavam atuando e como a atuação deles foi tão ruim, que eu e você possamos olhar e questionar primeiro a nossa própria vida, questionar o nosso coração, as nossas motivações e as nossas ações dentro da igreja, o nosso trabalho dentro da igreja, o que nos motiva a trabalhar. Será que eu estou vivendo, trabalhando aqui dentro da igreja, de acordo com os valores de Cristo? Eu, pessoalmente, estou vivendo esses valores? Porque aquilo que eu sou vai interferir diretamente naquilo que eu faço. Na sua casa, no trabalho, na escola, aqui na igreja. Então, meu amado irmão, que você possa parar e pensar. Essa é a primeira vez que essa igreja deixa de cumprir a missão, porque ela tem um problema interno. Ela tem um problema de divisão dentro dela mesma. E que Deus tenha misericórdia de mim, de você, para que não façamos absolutamente nada disso. Pelo contrário, que o nosso serviço, que tudo que somos e que fazemos na igreja seja de grande bênção para a glória de Deus, para o bem-estar da igreja e para o testemunho dos de fora. Para o testemunho dos de fora. Amém? Versículo 2. Por isso, por causa dessa situação, por causa desse problema que está acontecendo, os 12, e aí são os 12 apóstolos, reuniram todos os discípulos e disseram. Então, a necessidade de reunir todo mundo. Há uma divisão aqui, há um problema aqui, há uma cisão, há murmuração, vamos reunir todo mundo. E a primeira coisa que os apóstolos vão dizer é o que eles não podem fazer. E depois eles vão dizer o que devem fazer. Quer resolver um problema? Veja o que você não pode fazer. E veja o que você deve fazer. Às vezes a gente fica patinando num problema, não sabe como resolver. Aqui o texto nos ensina. Sinalize aquilo que você não pode fazer. Aquilo que vai contra a vontade de Deus. Aquilo que vai contra os princípios da palavra de Deus. Eu não posso fazer isso. Eu estou diante de um problema, diante de uma situação. Eu não posso fazer isso. Mais do que saber o que se deve fazer, é tão importante saber o que não se pode fazer. A gente não pode simplesmente tentar resolver um problema, mas nós precisamos entender o que jamais devemos fazer. E é exatamente isso que os apóstolos fazem. Olha o texto sagrado. Não é certo. E é isso que você tem que ver. O que é certo e o que não é. O que é a vontade de Deus, o que não é. Não é certo negligenciarmos a diaconia, o ministério da palavra de Deus
a fim de servir às mesas. Ponto. Não podemos fazer isso. Tá, nós estamos aqui na situação de distribuir comida para as viúvas, nossas irmãs amadas. É o pão delas diário, elas necessitam disso. Mas nós não podemos abrir mão do pão do céu. Nós estamos falando de comida física, mas a comida celestial tampouco pode ficar para trás. Nós não podemos prejudicar o alimento de Deus, o alimento sagrado, a ministração, a diaconia, literalmente aqui diaconia da palavra, o ministério, o serviço da palavra para servir as mesas. Você não deve fazer uma coisa errada para tentar consertar outra coisa errada. Há um problema aqui, a distribuição dos alimentos. Então nós vamos abrir mão daquilo que é correto para fazer. Não, nós não fazemos isso. Nós não cometemos um erro para consertar outro. Quantas vezes a gente não tenta fazer isso? Não é verdade? Na nossa vida, sim ou não? Primeiro, a gente tem um problema. A gente não define isso. O que eu não posso fazer é isso. Deixa eu anotar. Eu não posso fazer isso. Isso aqui eu não posso fazer. Deus não quer que eu faça isso, de errado. Isso aqui eu não posso fazer jamais. Tá, agora o que eu posso fazer? O que a Bíblia diz que eu devo fazer? Pronto. Fácil. Não é complicado, mas a gente não para pensar nessas coisas. E o que as pessoas fazem? Elas abrem mão do que é certo para tentar consertar o que é errado. Então elas cometem dois erros. Porque quando você abre mão de uma coisa certa para tentar consertar uma coisa que está errada, você cometeu dois erros. Primeiro, que você não vai consertar o erro. Você não vai consertar o erro. E segundo, que você deixou uma coisa certa, que você jamais deveria ter deixado para trás. É a mesma coisa que eu estou devendo um cartão, então eu vou cobrir o dinheiro do cartão pegando um cheque especial. Pronto. É a mesma coisa. Quer dizer, eu não posso mexer no cheque especial. O juro é altíssimo. Está totalmente errado. Mas eu tenho uma dívida no cartão, então eu vou pegar o dinheiro do cheque especial para... De jeito nenhum. Todo economista vai dizer que você está totalmente errado. E às vezes é o que a gente faz. A gente abre mão daquilo que é certo para tentar consertar o errado. A gente faz isso em casa, a gente faz isso com a gente mesmo. A gente começa a tomar atitudes erradas para tentar consertar algo que está errado. Tudo vai dar. Eu anotava aí, no canto da folha aí, da Bíblia, não se faz algo errado para se consertar um erro. Não dá. Aprenda essa lição. Olha para o texto e veja, tem coisas que eu não posso fazer. Eu não posso fazer isso. Existe na Bíblia escalas de valores. Amarás o seu teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Existem escalas dentro das Escrituras. Eu não posso abrir mão daquilo que é mais importante para resolver aquilo que é menos importante. Ainda que aqui esteja o alimento diário de viúvas. Entre a ministração da palavra e o alimento diário das viúvas, a ministração da palavra é mais importante. Não que essa alimentação das viúvas seja negociável ou deva ser negligenciado, de jeito nenhum. Mas a gente não pode abrir mão disso por isso. Então, dentro da escala de valores, a Bíblia, a ministração, o pão do céu é mais importante do que a distribuição de alimento diário para as viúvas. Essas escalas de valores, nós não podemos abrir mão. Você precisa, meu amado irmão, olhar para as suas decisões e ver se você está fazendo isso. Às vezes você está tomando decisões que você está abrindo mão daquilo que você jamais deveria abrir mão, que Deus te proíbe de abrir mão para tentar consertar uma outra coisa. Então não faça isso. Volte atrás. Volte atrás.
Volte, porque isso vai dar muito errado, ok? Então, o nosso texto segue. E aí, um passo atrás ainda. Eles iriam deixar de ministrar a palavra, de pregar, de ensinar para servir as mesas. Servir as mesas é uma bênção, é maravilhoso. Mas eles não poderiam abrir mão da palavra de Deus. E aqui tem outro princípio importante, irmão. A igreja não pode funcionar só quando os seus líderes estão lá. A igreja deve funcionar, ainda que o pastor não esteja lá liderando aquela área da igreja. A igreja precisa funcionar. A igreja não pode ser, nesse sentido, dependente do seu pastor. A igreja não pode funcionar só porque o pastor está. As pessoas não podem vir no culto só porque o pastor veio. Você veio ver a mim? Não, você veio por Cristo. Você não veio por mim. Não importa quem vai estar pregando aqui, vai ser uma bênção, vai ser maravilhoso. Deus vai falar com você. A gente não vem no culto por causa do pastor, a gente vem por culto por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente trabalha numa área da igreja e faz com excelência e faz bem, não é porque o pastor está de olho naquilo e o pastor vai me cobrar, não, é porque o Supremo Pastor está recebendo o meu serviço e a minha oferta. É aqui que estamos, é para Deus que fazemos, é para o Senhor que trabalhamos, é a Ele a quem servimos. Então essa consciência precisa estar em nossos corações, em nosso espírito, irmão, para que possamos servir o Senhor, não apenas porque o pastor, os líderes estão ali presentes, mas porque estamos fazendo e fazendo para o Senhor. Então vamos glorificar a Deus com serviço e vamos nos sujeitar uns aos outros. Vamos nos sujeitar uns aos outros em amor, ok? O pastor não precisa estar lá para dizer, irmão fulano, você manda para o irmão ciclano fazer isso e aquilo, aquele outro. Não. Os irmãos conseguem se sujeitar uns aos outros em amor. Obedecer uns aos outros em amor. Em amor. Esse é o princípio de Cristo. O mundano vai pensar o quê? Não, eu só obedeço o pastor. É o mundano que está pensando assim. Não, eu me submeto ao meu irmão, eu obedeço o meu irmão. Irmão, a gente está trabalhando, eu, irmão Araújo. Irmão Araújo, pastor, isso se faz assim. Eu vou lá e obedeço a ele. E qual o problema? Se ele sabe mais do que eu naquela área, eu obedeço a ele. Porque ele sabe mais que eu. E não tem problema nenhum. E quando eu sei mais de uma coisa, irmão, é assim que a gente faz, e a gente faz junto. Isso é tão importante, irmão. Essa submissão uns aos outros. E não importa de títulos, a gente aprende uns com os outros, porque ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. E o pastor não pode estar em todas as áreas. Os pastores não podem estar fazendo tudo, encabeçando tudo, estando em cada momento, em cada lugar, vendo cada detalhe. Não, irmãos. A igreja não anda, a igreja não caminha, a igreja não funciona. Aquilo que é mais importante vai ficar prejudicado. Vai ficar prejudicado. Que é a palavra de Deus, que são os cultos, o ensinamento, enfim, tudo fica prejudicado. Porque os líderes não podem estar em cada canto, em cada momento, resolvendo e liderando cada coisa. A igreja precisa andar em amor, em comunhão, em unidade, sozinhos, ok? E aí, então, o que se deve fazer, irmãos? Versículo 3. Escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e os encarregaremos dessa diaconia, desse ministério, ok? Dessa tarefa aqui. Assim, nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Novamente, eles voltam a essa ideia de nos congregarmos, de nos consagrarmos, de servirmos ao ministério da oração e da palavra de Deus. E aqui você vê os critérios maravilhosos impostos pelos apóstolos. Esses critérios, os que estavam antes não tinham. Por isso deu o que deu. Por isso deu o que deu. Porque eles não eram desse jeito, deu o problema que deu na igreja. Então, se a gente não se corrige diante desse texto, o que vai acontecer? Nós vamos dar problema. Quando nós não estamos trabalhando, e diácono aqui,
Aqui várias vezes aparece a palavra diaconia, ok? O texto aqui não está falando da instituição dos 7 diáconos, não é isso. Porque os apóstolos são diáconos da palavra, ok? Eles são diáconos das escrituras sagradas, perfeito? Então todo mundo é diácono, todo mundo está servindo, todo mundo é garçom aqui. A palavra diácono significa aquele que serve às mesas, os garçons. Essa é uma ideia. Mas é um serviço que qualquer serviço que se possa fazer. Então, meus irmãos, qualquer um que vai trabalhar na igreja deve estar assim. Pastor, eu não estou assim como esse texto está dizendo, então fique. Seja, coloque isso como objetivo da sua vida, para que você seja sempre uma bênção onde você está. Para que onde você estiver, a igreja seja abençoada, o nome de Cristo seja glorificado e a igreja seja fortalecida. E os critérios estão aqui. Escolham 7 homens de bom testemunho. Todo mundo da igreja dá bom testemunho dessas pessoas. Essa pessoa tem um bom testemunho dos irmãos da igreja. Essa pessoa tem um bom testemunho das pessoas lá de fora. Os irmãos sabem que essa pessoa aqui é uma pessoa de paz, é uma pessoa de unidade, é uma pessoa que agrega, é uma pessoa que não murmura, não é uma pessoa que provoca murmurações, divisões, intrigas, atritos, não é uma pessoa que está alfinetando ninguém nas entrelinhas, não. É alguém de um bom testemunho. É alguém que tem caráter no que está fazendo, mas é alguém cheio do Espírito Santo. Linda essa ideia. O que é estar cheio do Espírito Santo? É estar cheio de amor. Essa atitude desses que estavam distribuindo a comida anteriormente, eles estão dividindo, eles estão alfinetando, eles estão produzindo murmuração. Por quê? Porque estão com seus corações vazios do amor de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é estar cheio do amor de Deus. O fruto do Espírito é amor. Irmãos, qualquer área da igreja, nós estamos lidando com pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja. A atitude que você deve ter, ela deve sempre estar pautada no amor. Sempre. O amor deve nortear, o amor é o caminho, o amor é o coração da igreja. Está cheio do Espírito Santo, está cheio da unidade. Está cheio do Espírito Santo, está cheio de amor pelos irmãos. Está cheio do Espírito Santo, está cheio de amor pela comunidade. Está cheio do Espírito, está cheio de amor por Deus, pela palavra de Deus. Isso está cheio do Espírito. Veja, irmão, é isso que o texto nos chama a ser. É esse tipo de gente que trabalha na igreja. Mas não era assim, mesmo na igreja do primeiro século, nesses primeiros meses e anos da igreja, não estava acontecendo dessa maneira. Eles precisam corrigir, e a gente sempre precisa dar uma corrigida nisso, no nosso próprio coração. Corrigir isso dentro de nós, perguntar, meu Deus, eu estou cheio de amor pela igreja? Eu estou produzindo louvor, adoração a Deus ou murmuração na igreja? Eu estou intrigando os irmãos uns com os outros, porque sempre eu tenho uma informação de alguém que eu estou passando. Como é que eu estou recebendo as pessoas que estão vindo de fora? Eu recebo com amor, com carinho, com respeito, com educação. Meus irmãos, como a gente precisa pensar nisso. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja cheia de amor e de homens de sabedoria. E aqui a sabedoria não é administrativa, mas é a sabedoria de Deus. E qual é a sabedoria de Deus? É que não faz distinção entre os que falam aramaico e os que falam grego, os que são de Jerusalém e os que são de outros lugares. Se é homem ou se é mulher, se é criança, se é adulto, se é idoso, se é jovem, não importa quem seja. Na igreja não pode ter isso. A sabedoria do mundo, ela divide. A sabedoria do mundo fala da divisão. Ela classifica as pessoas em ordens
Na igreja, a sabedoria de Deus não. Ele vê todos como iguais diante do Senhor. E trata com amor, com respeito, com carinho a todos. Obviamente tem organização aqui. Essa sabedoria fala de uma certa organização. Horário de chegar, de sair. Organização, quanto vai dar para cada um. Todos esses elementos estão presentes. Mas aqui, irmão, o foco é essa sabedoria que é o próprio Cristo. É como Cristo agiria com essas pessoas. Como Cristo está fazendo isso. Com certeza esses discípulos lembraram por 2 vezes como repartiram pão, junto com Jesus. Como o Senhor nos ensinou a fazer isso? Não foi com a organização, senta todo mundo na relva, grupos de 50 e 50. E Jesus não falou para ninguém, primeiro só as viúvas aqui, só o pessoal de Jerusalém levanta a mão, ou faz os grupinhos para cá. E o pessoal que não é de Jerusalém faz o grupinho para lá. Não, não tinha nada disso. Veja, irmão, em tudo o Senhor nos ensina. Essa sabedoria que vem de Deus. Esse amor, essa graça que vem de Deus. Meus irmãos, como nós podemos fazer de algo tão bonito uma desgraça para dentro da igreja? Tem uma coisa mais bonita de você distribuir comida para quem é viúva. Gente que muitas vezes está desamparado, não tinha o que comer. Um serviço belíssimo, uma coisa linda, lidando com aquelas mulheres velhinhas que vinham ali, necessitada, às vezes no farrapo. A única comida do dia era aquela. O privilégio que você tem de fazer aquilo, a pessoa consegue fazer daquilo uma coisa ruim dentro da igreja. Meu Deus do céu, que coração é esse? Falta amor, falta sabedoria de Deus, falta, meus irmãos, esse bom testemunho. Esse bom testemunho. Nós estamos lidando com pessoas, irmãos. Nós estamos lidando com pessoas, de dentro e de fora da igreja. Não seja você tropeço para ninguém. Não seja você motivo de tropeço para ninguém, dentro e nem fora da igreja. Esse bom testemunho, essa vida de amor, essa sabedoria de Deus, essas 3 qualidades maravilhosas, deve ter você, meu irmão, em qualquer área da igreja. Não importa o que você vai fazer na igreja, não importa o que você vai exercer como tarefa dentro da igreja. Essas 3 qualidades devem estar em você. Todo mundo olha e fala, esse irmão de um testemunho, um caráter, um temperamento maravilhoso, uma pessoa agradável, de uma palavra doce. Puxa vida, é tão bom estar perto desse irmão, um testemunho maravilhoso dessa vida, dessa pessoa, desse irmão. Alguém que a gente deseja estar perto desse irmão. As palavras, uma pessoa cheia do Espírito, pessoa cheia de palavras de amor, de docilidade, de respeito, de carinho, trata bem as pessoas. Que coisa maravilhosa, mas também está cheio de sabedoria de Deus. Organiza bem as coisas, faz o melhor, porque sabe que é para Deus, faz da melhor maneira e faz com excelência aquilo que faz. Deixa as coisas como se Cristo estivesse lá, e Cristo está lá vendo, e é para Cristo que está fazendo. A pessoa que tem essa consciência. É um serviço extraordinário, meus irmãos. Que coisa linda. E então, o texto diz, assim nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Veja, irmão, a Bíblia é um ministério. A Bíblia é um ministério. Trabalho, estudo, leitura, pesquisa, oração, coração que se derrama diante de Deus, que intercede pelas pessoas. O ministério pastoral é isso, irmão. Essa dedicação na oração, na palavra. Podemos fazer outras coisas, com certeza, mas o grande serviço é esse. A grande tarefa é essa, de servir. E aqui a gente tem uma crise nos nossos dias que se torna aguda. E não só no Brasil, não. Em qualquer parte do mundo. Recebo um relatório de pastores que estão lá nos Estados Unidos. Irmãos, a crise é geral. As pessoas não querem servir na igreja. E quando querem servir, não querem derramar uma gota de suor dentro da igreja. Uma gota de suor não querem botar dentro da igreja. A gente está vivendo essa crise, irmão, no mundo inteiro.
que nós sejamos diferentes, que você e eu sejamos diferentes, que o nosso coração, a nossa paixão seja Cristo, aquela inspirada palavra que recebemos no domingo da missionária Ana Paula, que está lá se sacrificando, derramando sua vida, quando poderia estar ganhando dinheiro, pensando nela mesma. Ela está dizendo para mim viver a Cristo, e eu quero entregar minha vida inteira para louvar e servir o meu Senhor. Uma pessoa que não está colocando uma gota de sol, está colocando a vida inteira a serviço do nosso bom Senhor. Como podemos nos inspirar em pessoas que estão aqui perto da gente, vivendo assim, agindo assim, ok? Tal proposta, diz o versículo 5, agora ação. Versículo 1, problema. Versículo 2 e 3 e 4, o que devemos e o que não devemos fazer, a solução. Versículo 5 e 6, a ação. E o versículo 7, a igreja continua crescendo, rompendo para a glória de Deus. Tal proposta, versículo 6, agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé, de compromisso, de fidelidade, alguém que você pode contar. Está chovendo, está fazendo sol, é alguém cheio de fé e também cheio do Espírito. Duas coisas que não se separam: cheio de fé e cheio do Espírito. É alguém fiel, é alguém aqui que é fiel a Deus, que é fiel à igreja. É alguém cheio de amor, cheio do Espírito, mas também fiel a Deus e fiel à igreja, fiel à palavra. Isso é ser cheio de fé. É alguém que obedece a palavra, que vive a palavra, que ama a palavra, mas também que ama a igreja, que é fiel à igreja. É alguém que coloca o seu coração na igreja, no reino de Deus. Esse é o fiel, esse é um homem cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de amor. Além de Filipe, Prócaro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que havia se convertido ao judaísmo e era proveniente de Antioquia, isso é, lá do norte. Uma igreja vai se abrir a partir do capítulo 8, lá nessa região de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos, isso é, autorizaram eles. E aqui você tem, todos esses nomes são gregos. Todos esses homens aqui não são de Jerusalém, são de outras partes de Israel, e até de fora de Israel, de Antioquia, já de outro país, ok? Então, veja, irmão, como essa igreja, ela atua mostrando o arrependimento. Nós escolhemos pessoas aqui só de Jerusalém para tomar conta, e o racha que deu na igreja. Agora, nós confiamos nos nossos irmãos que são de outras partes de Israel e até de fora da nação de Israel, e nós confiamos que esses irmãos não vão retaliar a gente. Nós fizemos errado, mas eles não vão fazer com a gente o que nós fizemos com eles. Que ideia interessante, irmão. Que confiança, que amor, que respeito, que carinho uns pelos outros, que coração maravilhoso. Irmão, essa igreja é um exemplo para mim e para você. Ah, pastor, mas isso está tão longe de nós. É porque nós não estamos tão cheios do Espírito quanto eles. Porque eles eram exatamente como eu e você. Eles não eram super cristãos. Eles eram exatamente pessoas como eu e você. Tendo as mesmas inclinações, tendo as mesmas paixões, tendo a mesma natureza pecaminosa que eu e você. A única diferença entre eles e nós é que eles estavam mais cheios do Espírito Santo. Pastor, nós queremos viver isso aqui. Seja cheio do Espírito Santo. Cada um, sem olhar para o outro. Eu preciso ser cheio. Você precisa ser cheio. Todos nós precisamos ser cheios. Esse é o nosso ponto, irmãos. Nosso ponto não é que isso aqui, mas isso aqui está tão distante de nós. Isso aqui eu quero dizer para você, que humanamente falando é impossível. Nessa época e em qualquer outra época. Isso aqui só é possível porque essa gente estava cheia do Espírito Santo. E isso só é possível porque eles estavam cheios de Deus. Nós podemos,
Porque temos o mesmo Espírito que eles, o Espírito de Deus. Que você se entregue a Deus, que cada um se entregue ao Senhor, e cheios do Espírito Santo, vivamos os princípios que até agora temos visto, e os outros que ainda veremos, que não seja apenas um estudo do livro de Atos, mas que isso transforme profundamente a sua vida, meu amado irmão. Transforme o seu caráter, seu temperamento, sua personalidade, transforme sua vida espiritual, transforme você por inteiro. E esses homens aqui, os veremos, alguns deles, principalmente Estevão e Filipe, os veremos nos capítulos seguintes, e até mesmo, mais lá na frente, o Filipe, que veremos que ele tem algumas filhas que eram profetisas, que profetizavam, e agora veremos Estevão entregar a sua vida por Cristo Jesus, um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Meus irmãos, que coisa linda é essa igreja, uma igreja que não está na retaliação. O irmão me fez, eu pago na mesma moeda. O irmão fez mal para mim, eu vou falar mal dele também. O irmão, então eu pago na mesma moeda. Comigo assim, bateu, levou. Isso é bem mundano. Isso de cristão não tem nada. Meus irmãos, não nos vinguemos, ordena as Escrituras. Não nos vinguemos. Que o nosso coração seja de amar, não de nos vingar de ninguém, especialmente dos irmãos. Mas o irmão tem problemas. Você também tem um monte. Que nós nos arrependamos e sejamos cheios do Espírito Santo. Esse é o chamado do nosso texto. É isso que o texto nos chama. Assim, o resultado. Assim, a palavra de Deus se espalhava. A missão se cumpre. A missão se cumpre. Veja, o resultado imediato a isso é que a igreja segue crescendo. A palavra de Deus continua sendo espalhada. O evangelismo, o testemunho dessa igreja continua vívido, forte para todo mundo. E depois de um problema desse, que com certeza correu para fora da esfera da igreja, o mundo olhou, Jerusalém olhou, as pessoas olharam, e muita gente com certeza estava torcendo, agora esse trem quebra, agora essa igreja racha, eu quero ver quanto eles se amam de verdade. Essa igreja provou para si mesma e para o mundo, que podemos, apesar de sermos diferentes, continuar unidos em amor em Cristo Jesus. Isso foi um testemunho maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Porque o judaísmo estava assim de facções e divisões. E a igreja seria mais uma apenas. Apenas mais uma. Mas aqui a palavra de Deus se espalha. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Quem não quer estar num lugar assim? Me diz quem não quer estar num lugar assim. Cheinho de amor. Cheinho de fidelidade. Cheinho da glória e da graça de Deus. Além disso, um grande número de sacerdotes obedeciam à fé. Aqueles mesmos homens que perseguiram Jesus. Aqueles mesmos hipócritas que perseguiram Jesus. Aqueles religiosos começaram a se converter. Porque eles viram na igreja uma atitude de amor, uma atitude de obediência ao nosso Senhor. Vamos orar, vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor dizendo, Senhor, nos enche do Teu Espírito.